Havia um instrumento no passado, mais precisamente no século VI, que era usado especificamente por satanistas. Era a cruz vergada. No Concílio Vaticano II, concílio do Papa Paulo VI, aquele pequeno que lá está na figura, naquela ocasião, a cruz vergada também passou a fazer parte do Vaticano. Está aí o atual Papa, chamado Bento XVI, com a sua cruz vergada. Essa cruz é satânica. Essa cruz foi introduzida pelos satanistas e hoje está sendo usada pelos papas. Outra coisa que chama atenção é que no manto dourado de Bento XVI existem conchas, e essas conchas são, na verdade, Afrodite na Grécia, Vênus em Roma, e Vênus é Lucifer. Interessante, não é? Colocar no dia da sua posse, perante milhões de pessoas, símbolo de satanismo. 2 símbolos agora estão com o Papa, mas tem mais. Mas já que veio ao caso, vamos às conchinhas. Onde elas estão? Elas estão aqui. Aqui. Estão também aqui. Aqui. Na verdade, elas estão por toda parte. Embora as pessoas não percebam, mas a principal decoração em Salvador são as conchas. Elas aparecem basicamente em todas as construções antigas da capital da Bahia. Ela está também nesse templo católico de Salvador, diga-se de passagem, o templo católico onde existe a maior quantidade de ouro no mundo. 1 tonelada. E ela está aqui e em toda parte nessa igreja de ouro. Mas não se espante pelas conchas estarem dentro do templo católico. Elas também estão no brasão do Papa Bento XVI e no seu trono de ouro. E as conchinhas nos lembram um símbolo muito conhecido. O símbolo da empresa Shell. O que teria a ver a sensualidade da Bahia com o símbolo da Shell, empresa de petróleo, e a decoração na maçaneta do hotel? Outro símbolo, além da cruz vergada, é a chamada mitra de Dagon. É esse chapéu que tanto o Papa como cardeais e até bispos, em ocasiões especiais, colocam sobre suas cabeças. E este aí, na cabeça dele, é a mitra de Dagon. E neste dia, esse Papa Bento XVI disse: continuarei as obras do meu antecessor. A mitra de Dagon veio de Dagon, deus dos filisteus, lá da antiga Babilônia. Dag quer dizer peixe, e o chapéu na cabeça lembra um peixe em sua cabeça. Além do mais, era costume dos sacerdotes de Dagon espargir sobre os seus consultores, aqueles que iam lá receber bênçãos de Dagon, era costume começar a sessão com água benta.
essa mesma água benta que os católicos, os seus sacerdotes, jogam sobre o povo e o povo aceita, mas só que aquilo é pagão e intensamente satânico. Água benta é satânica. No dia da sua posse, olha o que disse Bento XVI. Pronunciou hoje, 25/12/2005, a primeira mensagem de Natal do seu pontificado. Pediu uma nova ordem mundial. Ele estava falando do parapeito da Basílica de São Pedro. Na frente dele, no umbral da Basílica, vejam o que está ali. Novo design da cruz de Bafomete. Ali está para os senhores verem. Estão praticando satanismo dentro do Vaticano. Novamente, ele pede nova ordem mundial e mantém todos os símbolos satânicos: a concha, a cruz vergada, a mitra de Dagon e a cruz de Bafomete. Bento XVI, agora, dia 25 de dezembro de 2005. Na verdade, isso tudo tem um objetivo. A maçonaria já viu que de um papa ela vai fazer o líder de todas as religiões do mundo. Isso é o puro ecumenismo que está por aí. E este projeto é o projeto da aliança da Nova Jerusalém, ter uma só religião, com o líder sendo um papa da Igreja Católica. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio, que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. Nesse sentido, os representantes religiosos são muito claros e pedem aos países com armas nucleares que as eliminem o mais rápido possível. Por sua vez, a Igreja Católica esteve representada pelo cardeal Jean-Louis Torrent, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, como também por Dom Vincenzo Paglia, delegado dos bispos italianos para o ecumenismo e o diálogo, Maria Voce, presidente dos Focolarinos, e Andrea Riccardi, fundador de Santo Egídio. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá em 2010. Olha que interessante. O Vaticano hoje está no lugar que antigamente, na Roma antiga, era o lugar da rainha mais famosa de Roma, chamada Cibele. E o mais interessante é que essa Cibele era deusa, mãe e rainha. Os mesmos manifestos religiosos que nós temos hoje. E ela era a rainha do céu. E hoje nós também temos rainha do céu. No trono do Papa tem uma cruz invertida. Dizem eles que é porque Pedro, sendo o primeiro Papa, por ter morrido ele, crucificado de cabeça para baixo, ele então, agora, simbolicamente, no trono dos papas atuais, tem uma cruz invertida em homenagem a Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. Primeira mentira: Pedro nunca esteve em Roma. Segunda mentira: a Igreja Católica Romana surgiu
no ano 313 depois de Cristo. Era impossível para Pedro viver 400 anos para ser o seu primeiro papa. Terceira mentira: o primeiro papa se chamou Inocêncio I e não Pedro. A igreja novamente mente, e exatamente porque as pessoas não estudam, elas são levadas como o vento que a moinha espalha. Este é o resultado de quem não pesquisa e não estuda. O soberano pontífice, só ele, pode abrir a porta santa para a obtenção do perdão de Deus para o seu povo. Uma graça plenitária. O que quer dizer isso? No Evangelho de Jesus Cristo, nós sabemos que a graça é individual, mas a Igreja Católica criou uma graça só para todos. E isso, claro, tem um objetivo. A abertura da porta simboliza o livre acesso do povo santo a Deus. Povo santo é o povo católico. Em 2000, João Paulo II está abrindo a porta. E neste dia, cerca de 30 milhões de pessoas passaram por baixo dessa porta. E a chamada graça plenitária estendeu-se a todos. Todos foram salvos, segundo a Igreja Católica. Quem passar debaixo da porta é salvo. Não precisa de Jesus Cristo. E olha a influência satânica. Essa porta era aberta de 50 em 50 anos. Hoje, ela é aberta de 25 em 25 anos. Apesar do seu estado debilitado, João Paulo não deixará de presidir as celebrações litúrgicas do Natal, e neste ano também oficiará a longa e solene Missa do Galo na meia-noite de 24 de dezembro. Confirmou o Vaticano, que divulgou o calendário de celebrações que o pontífice presidirá até 1º de janeiro de 2004. João Paulo II oficiará tradicionalmente a Missa do Galo na Basílica de São Pedro do Vaticano, no dia seguinte da loja maçônica central da Basílica de São Pedro, a famosa loja maçônica P2. Isso prova que a loja maçônica está hoje dentro do Vaticano. Novamente, Orbi et Urbi, que quer dizer cidade de Roma, a todo mundo, foi celebrada em mais de 60 idiomas. Este ano, por causa das obras da loja maçônica central da Basílica de São Pedro, o pontífice leu a mensagem do átrio da praça e não do balcão central do templo, como de costume, mais uma vez provando que dentro do Vaticano tem uma loja maçônica. Por isso é que eu estou insistindo em dizer que o satanismo está dentro da Basílica de São Pedro, dentro do poder central da Igreja Católica Romana. O mercado comum europeu foi criado com 12 países e a cor azul da bandeira não é por acaso, é a cor de uma Madonna criada na Itália, que nós vamos ver a seguir. Aí está ela,
Ela foi criada no dia em que foi inaugurada o mercado comum europeu. Chamou-se logo Rainha da Europa. E o detalhe interessante é que na sua cabeça, sobre sua cabeça, tem uma coroa com 12 estrelas, simbolizando as 12 nações. Tudo isso os satanistas preparam muito antes. Quem criou essa Madonna? Paulo VI, Papa. Ele mesmo criou. Essa Madonna tem 20 metros de altura e está lá na Itália. O detalhe interessante na parte inferior dessa Madonna é que ela está pisando sobre a serpente, tirando o direito do Senhor Jesus, porque só Ele é capaz de pisar sobre a cabeça da serpente. E aqui quem está pisando é a Madonna, criada por Paulo VI. Quando nós estudamos Apocalipse, tremam, meus senhores, e estarreçam na verdade. A mulher que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, simbolizando os 12 apóstolos, essa mulher é a Igreja de Cristo. Não é Maria, meus senhores. Maria não tem esse poder e nem essa honra. Ela é a Igreja de Cristo. A Estátua da Liberdade, presente dos maçons franceses, Illuminati, aos maçons americanos Illuminati, na verdade, ela é uma cópia de Semíramis, lá na Babilônia, e Ísis, no Egito. É puro satanismo. E a prova está naquela tocha. Aquela tocha simboliza a derrota de Jesus Cristo na batalha do Armagedon. A Estátua da Liberdade está esperando a batalha do Armagedon para subjugar Jesus Cristo. É isso que eles pensam. E é interessante também que uma das maiores editoras maçônicas se chama de Tocha Press, a Tocha, ou editora Tocha. O maior símbolo maçom, essa estrela de 6 pontas entrelaçada, é a diferença entre a estrela de Salomão. A estrela de Salomão tem 6 pontas, mas não é entrelaçada. E ali está entrelaçada. Isso hoje é usado no satanismo, é usado no ocultismo e é usado também dentro da maçonaria. Serve para conjuração ou materialização dos demônios. I witch quer dizer eu feiticeiro. Numa reunião chamada xamã, de materialização ou conjuração de demônio, ele aparece nesse altar. O primeiro que nos chama a atenção é que aquele vermelho em sangue, partindo da palavra I witch, que quer dizer eu feiticeiro, derrama-se sobre os Illuminati. Desce ao altar que tem uma cruz invertida. E os satanistas consideram os católicos romanos como seus aliados. Na verdade, todos esses ensinamentos que me chegaram não vieram por acaso, são de escritores católicos romanos. Eles mesmos publicaram grandes best-sellers. Um é A Chave para o Sangue, escrito por Malak Martin. O outro, Piers Compton, escreveu A Cruz Quebrada, que nos revelam muitos e muitos caminhos que a Igreja Católica está procurando para se unir a esta nova ordem mundial da maçonaria. Lúcifer, o portador da luz. É ele quem porta a luz? Não duvides. Essa expressão é de Alberto Pike.
E tudo isso que foi dito é para exemplificar o que aí está. Alberto Pike, Illuminati, nos mostrando o que são os Illuminati. Graças a ele, em 2001, eu posso hoje te dar essa palestra, mostrar a você quem é a maçonaria. Ela não está parada, ela está prosseguindo no seu intento. Mas agora, você que está lá dentro, poderá definir sua posição, porque agora você sabe, e todas as coisas que eu vos disse são a mais pura verdade, são fruto de 27 anos de estudo, a serviço seu, porque a minha vida já perdeu valor. A minha vida, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não seja ímpio, meu irmão. Investigue, procure saber se eu estou falando a verdade. Existem livros, sites, publicações. Hoje, a informática tem informações mais variadas possíveis. E o irmão investigue, não concorde com a palavra maldita que Deus escreveu no livro de Salmos. O ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Não faça isso, meu irmão. Investigue, procure saber se esse simples servo de Jesus Cristo está falando a verdade. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu tenho encontrado irmãos em Cristo que usam palavras de baixo calão quando se referem a mim. Será que eu sou o seu inimigo porque coloquei toda a minha vida em risco para tirar você das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Será, meu irmão, que em arriscar a minha vida e abençoar a sua, eu mereço ser seu inimigo? Mesmo assim eu te amo, porque Deus ama o maçom e eu também amo. Abdiguei de tudo como médico para revelar ao mundo o que é a maçonaria, revelar aos meus irmãos o que é a maçonaria, sem se importar com as consequências, porque eu sei que o meu Redentor vive. Pense nisso, meu irmão. Eu não sou seu inimigo, muito pelo contrário. Eu quero vê-lo comigo na glória do céu, junto do Pai, enxugadas as suas e as minhas lágrimas. Eu tenho um ministério, e esse ministério está centrado em Ezequiel 3, 16 a 19. Foi claro para mim quando eu deixei a maçonaria. Avise aos seus irmãos, é o que eu tenho feito nesses quase 9 anos em que deixei. Estou de igreja em igreja, só falo às igrejas do Senhor Jesus, mas tenho encontrado com tristeza inúmeras pessoas, membros de igreja e membros da maçonaria, como eu era. Eu fiz uma opção, agora eu sou só membro do corpo de Cristo, e tenho certeza que você também será, porque esta é a oração que faço todos os dias, para que Deus abra os campos que estão brancos para a ceifa e abra também o seu coração para ouvir a sua verdade. Olha como nosso Deus está no controle, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. A maçonaria, a nova ordem, todos vão cumprir o seu intento.
a nova era, as sociedades secretas, todas vão cumprir o seu intento. Tenham a mesma ideia, todos estão num bloco só, unidos também com a Igreja Católica, para terem a mesma ideia. Darem à besta o seu reino, lá na cidade de Israel. Vai ainda ter o último Papa, porque é profecia, embora satânica, Deus prometeu que vai ser cumprido. O último Papa será israelense. E dali eles vão tentar controlar o mundo, porque todos estarão na mesma ideia, até que se cumpram as palavras de Deus. Na batalha do Armagedon, Lucifer vai experimentar o poder de Deus, e Jesus Cristo estará guerreando por nós. E Satanás saberá o poder do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar a atenção para os senhores. O único versículo em toda a Bíblia que trata deste assunto está exatamente aonde? Apocalipse 17:17. Em nenhum outro lugar mais da Bíblia esse assunto é tratado. Apocalipse 17:17. E a maçonaria se organizou em 1717. Portanto, 17:17. Deus está ou não está no comando de tudo? Eu, quando vejo isso, eu glorifico a Deus, porque a volta foi grande, as explicações são grandes, mas o Senhor é quem está no comando. E eu louvo ao meu Senhor, porque os céus e a terra vão passar, mas as suas palavras não hão de passar. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Você tem guardado os mandamentos do Senhor na sua vida? Saiba que a maçonaria é mais um mandamento que Deus está dando, mais uma clara evidência para que você saia e se torne somente servo de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Meus irmãos, meus amigos, pensem, reflitam. O Senhor Jesus quer entregar a você o que Ele tem de melhor. Ele é fiel. Que Deus nos abençoe e que sua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus, e que essa obra chamada DVD alcance pela mão do Senhor Jesus os mais distantes cantos da minha pátria, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista.
Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao Führer. A grande Babilônia, bom, Babilônia é interessante, não é? E os sacerdotes da Babilônia usavam na cabeça, até muito interessante, que até isso eles mantiveram, na cabeça aquele chapéu que imita um peixe com a boca para cima. Sim. Eles utilizam lá. Aquilo lá é chamado mitra de Dagon. Aquele chapéu. E eles chamam de mitra papal. In Hebrew, the word for corn is Dagan, which became the name of a Babylonian god. Some believe the same god was adopted by the Phoenicians under the name Dagon. While Dagon was often worshipped as the fish god, he was also the god of corn. His son was known as Baal, who was often called the son of Dagan or the son of corn. Verdade oculta, revelando o que a mídia oculta de você. Mas por que será que essas questões às quais eu estou me referindo não são importantes para nós, mas são tão importantes para os senhores do mundo? Um exemplo está no dinheiro. Vou chegar pertinho aqui, você vai ver melhor essa moeda. Aqui está. Esse rosto. Te lembra o rosto da Estátua da Liberdade? Olha aqui, na nota também. A de R$2, a de 5. Por que que o dinheiro, que é o amor a ele, que é a raiz de todo mal, assim está escrito, assim eu creio. Não só porque está escrito, mas porque também é evidente. Basta observarmos com atenção e vamos ver que realmente o amor a isso aqui é a raiz de todo mal. E por que que esse que é o objeto pelo qual o amor a ele é a raiz de todo mal traz essa figura? Não só na nota, como também na moeda. Não só na moeda atual, nem na nota atual, mas também em muitas notas e muitas moedas, porque já foram diversas vezes repetidas em notas brasileiras e moedas brasileiras essa mesma imagem. Essa figura que parece-se com a Estátua da Liberdade, parece também com a Colômbia, que aparece nos filmes de Hollywood, ela diz respeito a alguém conhecida no mundo, não no mundo de hoje, mas no mundo de outrora, porque foi uma grande rainha. Ela é considerada, inclusive, a rainha dos céus, ou a mãe do céu, dada a importância dessa mulher. O seu nome é Semíramis. Ela, na verdade, é parente, vem a ser parente de Noé, da Arca de Noé. Porque Noé teve um filho chamado Cão, ou Cã. Esse teve um filho chamado Cush. E Cush teve um filho chamado Nimrod, um grande caçador, que também foi um grande opositor ao Deus que a Bíblia prega. E o que aconteceu então? Esse Nimrod conheceu uma mulher, essa mulher da nota. E por que ela é tão importante assim? Porque até hoje essa mulher é lembrada nas notas do planeta, lembrada nas homenagens das grandes estátuas, é lembrada nas naves espaciais, é lembrada em países, é lembrada em tantas e tantas homenagens. Personagem de quadrinhos, super-heroínas, como a Mulher Maravilha, é a mesma. Por que essa mulher é tão importante assim? Quem é ela? Eu quero que você mesmo faça uma pesquisa sobre quem é Artemis ou Artemis, quem é Ísis, quem é a mãe do céu, quem é a rainha do céu, quem é a Virgem Maria. Não aquela que nós conhecemos, mas essa que o mundo mostra em todos os cantos. Quem é a Estátua da Liberdade? E quem são tantas e tantas outras, com tantos e tantos nomes, mas que na verdade trata-se da mulher da nota que está no meu bolso. Por que essa mulher é tão importante? Quem é ela, afinal? O que ela fez para ser tão importante assim?
George Oliver, maçom grau 33, disse: é admirável que todos os sistemas antigos da mitologia, o grande pai, o princípio generativo masculino, novamente perversão sexual através do falos, sejam simbolizados por um ponto dentro de um círculo. A maçonaria usa isso demais, ponto dentro de um círculo. Isso é símbolo de falos a quem a maçonaria respeita muito. E é filosoficamente um ato sexual, portanto, perversão sexual. E aí está o ponto dentro do círculo. A maçonaria vai num site dela, coloca a Bíblia junto do ponto dentro do círculo. Isso é o que? Blasfêmia. Homenagem a Deus falos com a Bíblia, isso é blasfêmia. É exatamente o que eles pensam da Bíblia. É apenas um livro comum. É um livro sem nenhuma vontade ou revelação de Deus. Lá está a letra G, que os maçons dizem que é princípio generativo, na verdade é um código secreto, também para ato sexual e também para perversão sexual. Agora, seria coincidência? Lá está o círculo com o ponto no meio. Os satanistas foram e dividiram esse círculo em 8 etapas. E são 8 etapas para qualquer homem se tornar totalmente iluminado. O obelisco, que nada mais é do que o falos, que está à nossa direita, o obelisco mais famoso é o obelisco da cidade de Washington, onde todos os presidentes juram a Constituição americana. Eles acreditam, os satanistas, que o Deus Falos, a entidade, está enterrada dentro desse obelisco. Agora vejam só, no Vaticano tem o obelisco do Deus Falos e a roda de 8 etapas, dizendo claramente para nós que hoje no Vaticano está se praticando, além da maçonaria, satanismo. Aí está em close o falos dentro da praça, a famosa praça de São Pedro, lá no fundo, a Basílica de São Pedro, dentro do Vaticano. E os satanistas sabem que o homem será plenamente iluminado experimentando 7 etapas diferentes. E isso está sendo praticado hoje dentro do Vaticano. Vamos dissecar, vamos compreender parte por parte desse Baphomet atualizado hoje. Na sua cabeça tem uma estrela de 5 pontas chamada pentagrama, e a característica é o entrelace dessa estrela. Notem que uma parte passa pela frente, outra por trás, sendo entrelaçado. E essa estrela tem também seu simbolismo, que aqui está. Numa das pontas, os satanistas colocam Lúcifer como chefe de tudo. Dominando a África na parte azul, o demônio, que é também um nome de Satanás, é Beuzebu. Quem domina os Estados Unidos é outro demônio chamado Asmodeu. Quem domina a Europa é um outro demônio chamado Astarote. Quem domina o Brasil, que é chamado País das Águas,
porque é o país que mais tem águas no mundo, e quem domina o nosso país é Leviatã, que sincreticamente é a própria Aparecida, a padroeira do Brasil. Aparecida nada mais é do que um demônio de Satanás. E a prova está em 1 Coríntios 10, de 19 a 21. Agora, tem uma coisa interessante ali. Se nós pegarmos Belzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã, nós vamos ver que as primeiras letras formam o acróstico chamado B-A-A-L, Baal. E Baal quer dizer meu Senhor. Estão entendendo? Isso é puro satanismo. A cruz em tal ou em T do real arco, que é um rito de York. No rito de York temos a cruz em forma de tal. Essa cruz distintiva, na verdade, é o símbolo do Deus morto e ressuscitado, Tamuz. Tamuz está na Bíblia, está em Ezequiel 8. Eu aconselho que você leia Ezequiel todo o capítulo. Não leia somente 13 e 14. Leia tudo para você saber o que estava acontecendo naquela época com o povo de Deus. Pois bem, Tamuz, por que ele ressuscitava? Porque a mitologia diz o seguinte: quando chovia, Tamuz vivia novamente, ressuscitava pela relva, o capim ficava verde e Tamuz vivia. Quando o sol castigava 2, 3, 4, 5 ou mais meses, a relva secava, Tamuz morria. E Tamuz ficava morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Quando nós estudamos Tamuz, a primeira coisa que nós vemos é a seguinte: a mãe dele, a mulher de Nimrod, chama-se Samiramis. A primeira coisa que a gente observa é a seguinte: ela era chamada Rainha do Céu. Hoje nós temos Rainha do Céu? Claro que temos. E foi também a primeira mulher a ser chamada Mãe Virgem. Hoje também temos Mãe Virgem. Interessante também é o seguinte: o sinal da cruz em T era uma reverência ao Deus Tamuz. Olha só, é o sinal da cruz em T, uma reverência ao Deus Tamuz. Isso há 2000 anos antes de Cristo, lá na Babilônia. De onde foi copiado isso? Dos babilônicos. Na verdade, a rainha do céu já existia na Babilônia, e era Samiramis. Também mãe virgem, porque ela só teve Tamuz. Por isso chamada de mãe virgem. E alguém copiou isso para passar aos seus fiéis hoje. E o sinal da cruz em T é uma reverência ao Deus Tamuz. Na mão do Deus Tamuz, nós vemos a pinha, que quer dizer fecundação, fertilidade, perversão sexual. Olha só onde está a pinha. Uma das maiores pinhas do mundo está no Vaticano, na Praça de São Pedro. E ela
toda é em bronze. Não é interessante isso? A Igreja Católica copiando coisas do paganismo. Agora, o que chama atenção é essa aí. A mesma cruz de Bafomete, meus amigos, meus irmãos, é encontrada como logotipo na versão inglesa da Bíblia Católica, Católica Romana, a Bíblia de Jerusalém. E aqui está, olha lá ela. Aquele que fez Salvador Dalí, também maçom, ele fez disfarçadamente a cruz de Bafomete e colocou na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Isso foi feito por Salvador Dalí, que também era satanista e maçom. Em outras Bíblias hoje já aparece escancarado a cruz de Bafomete. Aí está. Na Bíblia Dolly, que também é inglesa, está a cruz de Bafomete. E aí está a cruz de Bafomete. Essa cruz é um escárnio, uma zombaria, a cruz de Cristo. Essa mesma cruz hoje, Israel está vendendo como souvenir para a reconstrução do Templo de Salomão. E, biblicamente, essa reconstrução vai ocupar o anticristo. E, ó, pasmem, meus irmãos, muitas coisas vão acontecer, até permitidas pelo nosso Senhor Jesus, e profecias permitidas pelo Senhor Jesus, profecias de satanistas.